Saudações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez o seu canal Novais Histórias publica um conteúdo chamado Junto à Fonte. Quero pedir a todos que estão inscritos no canal que, por favor, aí tem um joinha. Nós falamos like, mas deixa esse joinha. Meus vídeos, os vídeos do Novais Histórias, têm recebido muitas visualizações, mas poucos likes, poucos joinhas. Esse joinha faz com que o canal, que o YouTube mande para outras pessoas, divulgue o conteúdo. Por favor, dá bastante trabalho produzir o conteúdo, gravar, renderizar, publicar, dá bastante trabalho. E pedimos que vocês possam nos ajudar. Esse canal não é monetizado, não visa ganhar dinheiro, visa apenas levar a palavra de Deus aos seus corações. Hoje nós vamos falar sobre Junto à Fonte, com base em Zacarias, capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificação do pecado e da imundície. Na verdade, isso foi escrito no período anterior a Mateus, ao Novo Testamento. Houve um espaço, um lapso temporal de mais de 400 anos. Certamente, se isso fosse nos nossos dias, nós pensaríamos que iríamos furar um poço artesiano em Jerusalém. Mas hoje não é, nunca foi e nunca teve essa ideia. Porém, o povo de Israel até hoje não aceitou essa realidade. Olha, ficar junto à fonte traz o seguinte benefício: a fonte de purificação, a fonte de poder, a fonte de salvação. Deus nunca deixou a humanidade ou o povo de Israel órfão. Ele deixou mensagem escrita. Houve esse período interbíblico de 400 anos, mas ali fala em Davi, fala exatamente em Davi, fala de Davi. Davi já havia morrido há muito tempo, a casa de Davi já não existia mais. Então é só para aqueles que realmente compreendem a palavra de Deus como algo especial. Deus predisse pela boca de Zacarias que um dia haveria uma fonte a jorrar em Jerusalém. Que fonte é esta? É uma pergunta bem indagativa. Que fonte é esta? Que fonte é essa que jorraria em Jerusalém? Nós estamos em 2025, essa fonte já jorrou lá. E eu pergunto a você, que fonte é esta? Ah, não sei. Então nós vamos exatamente verificar isso aqui neste dia e nesse vídeo. A exigência da purificação no Antigo Testamento, pessoas e utensílios eram todas purificadas para serem aceitas por Deus. A origem do termo purificação, ele foi usado pelos 70 sábios
que traduziram a Bíblia hebraica para o grego, para traduzir a palavra que significa cobrir. Sobre a tampa que cobria a arca da aliança era espargido o sangue do sacrifício, cobrindo os pecados de quem o oferecia. Deus é santo, o ser humano é impuro. Levítico 11:44, Jó 4:17, Abacuque 1:13. Cristo é a fonte da purificação. Eu, quando vi aquela mulher samaritana, Jesus disse a ela: se eu te der da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Ele falava desta água maravilhosa que Deus faria jorrar em Jerusalém, e fez no ano em que Jesus nasceu. O que diz Paulo, Romanos 3:25? O que diz Pedro em 1 Pedro 2:24? O que diz João em 1 João 1:7, 2, de 1 a 2? E o que diz João Batista em João capítulo 1, verso 29? É que Jesus é santo, o ser, e que Cristo é a fonte de purificação. A eficácia do sangue de Cristo para a nossa purificação, simbolicamente podemos dizer que o sangue de Cristo é como no Rio Jordão, no qual o general da Síria, Naamã, entrou leproso e saiu como uma criança recém-nascida. Tal a beleza da sua pele. O pecador é como leproso, está contaminado. Só o sangue do Cordeiro é capaz de torná-lo limpo. A fonte do poder. A incapacidade do ser humano sem Cristo, ele está morto. Efésios 2, de 1 a 5, ou Colossenses 2:13. Só em Cristo ele alcança a vida. Em quem você tem pensado alcançar a vida? Eu conheço um monte de gente e a maioria delas estão pensando em alcançar em outras coisas, em outras formas. Mas só em Cristo você alcança a vida. Ele vos deu vida, Efésios 2:1. Ele é a vida, João 14:6. Ele veio para que tivéssemos vida, João 10:10, e vida em abundância. Ele nos chama para a vida, João 5:40. Eu quero pedir vocês, ouvindo esse vídeo, cheque essas passagens que você vai ter a certeza, não vai ser enganado por ninguém. Jesus é a vida. Temos vivido uma vida seca, vazia. Cristo traçou para nós um padrão de vida abundante, João 10:10, de vitória sobre o eu, Gálatas 2:20, vitória sobre Satanás, o inimigo nosso, Romanos 16:20, uma vida frutífera, Gálatas 5:22. Cristo nos prometeu rios de águas vivas. Eu nunca entendi isso. Como é que rios de água vivas? Está lá em Zacarias falando que nasceria uma fonte. Jesus nascendo, ele é a água da vida. A Bíblia nos diz que no momento em que Cristo foi ferido na cruz, do seu lado saiu sangue e água. Isso está em João 19:34. O sangue que purifica é água viva que satisfaz para o crente fraco e para todo aquele que deseja vida abundante.
Cristo é a fonte de onde jorra poder. Fonte de salvação. Fique junto à fonte. A fonte de salvação. A fonte é Jesus. Eu, mais uma vez, repito, 400 anos antes, Zacarias fez essa profecia. Somos convidados a beber dessa fonte. Isaías 55, Apocalipse 22, 17. Se não bebermos da fonte, morreremos. Agar, aquela com quem Abraão teve um filho, Ismael, estava perto de um poço e quase que seu filho Ismael morria de sede. Aí apareceu o anjo e falou: ai, água, beba. E eu estou falando nesse dia, eis aí água, Cristo Jesus, a fonte divina. Beba dessa água. Os tripulantes de um barco que quase morriam de sede, ignorando que navegava sobre água doce na foz do rio Amazonas. O rio Amazonas é muito grande, eles achavam que estava morrendo de sede, mas eles estavam na foz do rio Amazonas, que avança mar adentro, e a água era doce, não boa para beber, pura, não, mas água doce que matava a sede. Cristo está pronto para nos salvar. Devemos ir a Ele agora mesmo e matar a sede de nossa alma. Ele nos chama, cheguemos-nos a Ele. Jesus está de braço aberto nos chamando, cheguemos a Ele. Não há outro, não há ninguém mais. Gente, quanta gente está indo a pessoas erradas. Jesus é a fonte prometida por Deus e mandada por Ele para morrer na cruz, para nos salvar e para nos dar vida eterna através da purificação, do poder e da salvação. Procuremos estar junto à fonte da purificação, do poder e da salvação. Que fonte é essa? Que fonte é esta? É Jesus, nosso Senhor. Que Deus possa nos abençoar e nos livrar de tudo. Entregue sua vida para Jesus. Você não tem nada a perder, só tem a ganhar. Jesus é o nosso Salvador, é a nossa fonte. Nós pedimos a você que entregue sua vida a Jesus, para que você possa ter a vida eterna em Cristo Jesus. Amém.